Olá! Hoje Momento Equestre está aqui no Clube Hípico de Santa Amaro para abordar um assunto de suma importância dentro do esporte hípico. A nossa convidada vai ser a longère Eva Tavares, que vai nos falar um pouco da importância da guia dentro do esporte, não apenas para a formação dos novos animais, como para os cavaleiros. E hoje eu estou com a família Tavares Pais. Pois é, à minha direita a Eva, a longère que vai conversar com a gente, a nossa convidada especial para falar sobre guias, e a filha dela que está nos auxiliando, uma volteadora internacional, a Thaís. E ela vai nos auxiliar, inclusive na produção desse programa, porque ela gosta muito de saber como é que são feitas essas coisas. Eva, hoje nós vamos abordar a guia. Antes de eu entrar para falar da guia, quando eu comecei o programa, eu falei que isso era longère. O que é uma longère para as pessoas entenderem do que nós estamos conversando? Longère é a pessoa que conduz o cavalo para o volteador, tá? Estou falando no caso do volteio, mas é a pessoa que conduz o cavalo na guia. A guia é muito importante na formação de novos cavalos, de todas as modalidades hípicas, e os cavaleiros propriamente dito. Por quê? Porque a guia é uma forma de trabalhar o cavalo no chão, né? O longère, ou a pessoa que conduz na guia, fica no centro do círculo e o cavalo fica rodando em círculo, ou seja, ele é conduzido pelo longère para a formação da musculatura, para a formação da lida com o cavalo, entre o longère, entre a pessoa, o cavaleiro que conduz, e o cavalo. É uma interação entre homem e cavalo. Esse contato inicial, plano, entre o cavaleiro e o cavalo, é importante para quê? Eu sei que na Europa, a Eva é alemã, e na Europa eles exploram muito essa parte de chão antes de se montar propriamente dito. Por que essa intimidade, esse trabalho de plano é tão importante? É importante para formar, como eu já havia falado, para a formação do cavalo, para ele ter esse contato com o cavaleiro e todas as posições dele no círculo, pela direita, pela esquerda, e para a formação da musculatura das costas, da andadura dele no galope, principalmente, para que ele entre mais com os posteriores, trabalhe as costas de forma equilibrada. A partir de que idade um cavalo pode começar a fazer o trabalho de rédeas, independente da modalidade que ele for fazer na vida dele equestre? Antes da doma que fazem, né, que existe hoje vários tipos de doma, com uns 4, 5 anos já pode-se usar rédeas de forma leve para ele procurar apoio, porque ele vai usar um novo bridão, ele vai usar bridão, e o bridão o cavalo não está acostumado ainda, e com rédeas ainda vai ficar um pouco mais pesado para ele, mas ele vai se acostumando com isso. Então ele vai formando toda essa parte de se acostumar com o material e com o cavaleiro, principalmente na boca dele, né? Então, a guia é uma ferramenta que se utiliza até antes de uma doma? Ou faz parte da doma? Faz parte, em alguns casos faz parte. Existe bastante formas, né, da doma, né? Existe mais em liberdade mesmo, que é a forma mais doma racional, né, como faz esses whispers, né, do cavalo. Mas aí aos poucos vai colocando a guia, porque para ele é uma coisa estranha, né? E andar em círculo ainda, ele não conhece nada disso. Um cavalo que pretende seguir a vida equestre, é importante que ele tenha esse trabalho de guia quantas vezes por semana? Isso varia muito, no mínimo uma vez por semana. Porque o cavalo às vezes não suporta sempre ser montado, né, nas costas. Então o trabalho de guia é um alívio para ele e ele próprio pode se trabalhar. Então isso é importante para isso, mas uma vez por semana é o suficiente. Isso
a guia não substitui o montar. Sejamos bem claros, né? O montar é super importante. Eu quero saber se você dopou teu cavalo, porque ele não, ele não parou, ele está estátua aqui quietinho. Ele é tão quietinho porque vocês treinaram ele com guia desde cedo? Não, ele já é um cavalo experiente, né? Ele está com 17 anos, 16 para 17, e ele já conhece tudo. E com a gente, né? Ele sabe que tá tudo em paz, ele tem essa confiança. Tranquilo, favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Bom, agora a Eva vai nos mostrar, exemplificar alguns tipos de guia para a gente poder entender. Vamos lá. Eva, nós vamos começar a mostrar pela cabeça. Então, vamos lá. O que é isso e o que você vai fazer com essa cabeçada? Isso. Essa é a cabeçada normal para o cavalo, que a gente usa para fazer guia, né? Que todo cavalo usa para montar, para tudo. E a gente, em princípio, pega sempre desse lado, põe o mosquetão na argola, aqui do cavalo, do bridão, e a gente, por aqui, a gente faz a guia. Você falou desse lado, é o lado esquerdo? É o lado esquerdo, no caso agora é o lado esquerdo, porém a gente trabalha nas duas mãos do cavalo, tanto esquerdo como direito. E o que você colocou? Mosquetão é isso e isso aqui é uma rédea para trabalhar? É a guia e o mosquetão. Então a guia ela tem 8 metros, 10 metros, porque o círculo tem que ter no mínimo de 14 a 16 metros. Não muito longo, porque você perde o contato com o cavalo. Não muito curto, porque se o cavalo andar mais rápido, ou galocar rápido, ou de repente disparar, pode acontecer acidente. Esse é o trabalho inicial, quer dizer, o trabalho começa por aí, uma cabeçada. Sim. E uma guia de 8 metros aproximadamente, um mosquetão, e você começa a trabalhar o cavalo no chão através dessas ferramentas. Sim, da guia, porém tem o outro material, cilhão, para o cavalo estar posicionado, está engajado. E a posição da guia pode se variar. Então, esse é o normal. Se houver um cavalo, se tiver um cavalo que é um pouquinho mais irreverente, ele põe cabeça para fora, a gente tem uma outra opção, que é essa aqui, eu vou mostrar para você. Passo por cima da nuca, a guia, o mosquetão, e encaixo na outra argola, a argola do lado direito. Aí é um recurso também, porque pega aqui na nuca e você tem o controle da cabeça do cavalo. Você tem ele bastante na mão. É um recurso bastante forte, não se recomenda fazer isso quem não tem muita experiência. O que mais que você vai nos mostrar agora? Tem uma outra forma também de colocar a guia, que tem pessoas que usam, eu às vezes uso, principalmente nesse cavalo, para ele não faz nada, que é colocar aqui, ó, e aqui por baixo, encaixar aqui. Aí ele fica aqui. Qual é a diferença no trabalho dele, essa posição? Aqui é mais a boca, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se puxar muito, pode machucar aqui. O bridão, esse bridão, no caso, é um bridão oco, bem suave, não tem problema nenhum. Para ele não tem problema nenhum, mas tem que ficar muito atento no cavalo. E que bridão está usando. E a gente tem mais um recurso que é com o cabresto. Aqui. Você coloca o cabresto por cima da cabeçada. No caso desse cavalo, ele é bem tranquilo, né, Olegário? Para você é tranquilo. Aí você vai ter o contato, principalmente cavalos novos. A gente está falando muito de cavalos novos. Aí você coloca o cabresto e você pode fazer o contato aqui com o bridão. Acontece o quê? Que se a pessoa estiver na guia, não vai haver problema se o cavalo puxar e o bridão sair para fora, que acontece se tiver nessa argola da cabeçada só. Aqui não, ele tem segurança.
Em que casos a gente trabalha com o cabresto junto da cabeçada? No caso de cavalos que você está começando, cavalos muito novos, que eles vão mais para frente, eles não têm ainda todo o trabalho de flexibilidade tão grande. Então você usa esse recurso aqui, porque aí o bridão não vai sair, não vai acontecer nada, porque pode acontecer acidente também, né? O cavalo puxa para fora, ele fica apavorado, entra em pânico. Então esse é um outro recurso. Quando o cavalo entra em pânico e ele está dessa forma, o que você pode fazer para acalmar? É dar um puxão, ou não, que piora? Como é que faz com isso que está se apresentando agora? Na verdade, você deve evitar dar puxão, né? Porque isso vai irritar o cavalo mais ainda. Você vai recolhendo a guia aos poucos, vai se aproximando dele e vai acalmando ele. Essa é a melhor forma de lidar com ele. Porque isso acontece. Já aconteceu comigo muitas vezes. Às vezes tem que deixar o chicote, porque a gente trabalha com chicote, e aproximar dele com muita calma e acalmando ele. Essa guia, quando você está trabalhando, ela não pode estar frouxa, ela tem que estar um pouco encurvada. Como é que é a distância da pessoa e do cavalo nessa guia? Ela tem que estar com uma pequena barriga, ela tem que estar puxada, como é que é? Não, ela tem que estar estendida. Essa posição para você ter contato com a boca do cavalo. Esse é o contato que a gente tem, sempre com a boca do cavalo, aqui. Então a gente nunca deixa essa guia frouxa. Não, porque ela pode ir para o chão e ele sair correndo, o que acontece, assustar com alguma coisa em redor, né, se tiver muito movimento, e pisar e dá bastante problema e pode causar acidente. A gente evita acidente no máximo. Né? O que mais que nós temos aqui? Então, esse é o recurso com o cabresto, né? E a gente usa também, que é um recurso bastante forte, que é com o cabeção, que a gente fala aqui, né? Que é o cabeção. Qual é a diferença do cabeção para o cabresto? O cabeção você vai ter contato aqui com o cavalo, você tem um controle muito forte dele, porque essa é uma parte bastante sensível do cavalo, né? E o cabeção aqui ele tem um aço dentro, que é bem forte. Né? É um aço aqui, opa. Então você tem deixa eu colocar na cabeça dele que vai ficar mais. E sempre procurar usar para cavalos novos já o cabresto com bridão, porque ele já vai se acostumando com bridão, o cavalo novo. Que é uma novidade. Bridão sem rédea, só com a guia. Só com a guia. Ó, ele está bem colocado em cima do nariz dele. Então, essa ferramenta chama cabeção. Cabeção. E isso pode ser utilizado para guia de qualquer modalidade? Volteio, salto, adestramento, para todo mundo? Sim, mais para cavalos que necessitam disso. A gente Qual está é? falando dos recursos, né? Tá, mas necessita em que caso? Por que eles vão necessitar Eles disso? vão necessitar quando é um cavalo que você precisa controlar mais a cabeça dele. Porque tem cavalo que tem a cabeça um pouco... Às vezes ele vira para fora, ou ele não está atento. Então, esse recurso você consegue ter ele bem na mão e puxa a cabeça dele, assim como você tem o controle na nuca também. A nuca é uma parte muito importante do cavalo, né? Por quê? Porque ele precisa estar solto aqui, é coluna e tudo, então ele não pode ter a nuca dura, né? Ele tem que ter a nuca solta. E a guia, ela proporciona isso. E me diz uma coisa, esse cabeção você pode trabalhar sempre ou é em casos extraordinários? É em casos extraordinários. Quando o cavalo realmente não está entendendo direito o que você quer. É um processo vagaroso, né? Progressivo. Então, em termos de cabeça para as guias, nós mostramos a cabeçada em si, nós mostramos a cabeçada com o cabresto e agora a cabeçada com o cabeção. Isso, exatamente. E em termos de rédea, temos só essa guia, não existe outra diferença, outra ferramenta parecida, é essa guia. Nesse caso é essa guia. Existem outras formas de guia com duas guias, isso já é uma outra etapa. Para outros charretear cavalo, fazer com que você tenha o controle na boca do lado
esquerdo do lado direito. Isso já é um recurso já mais acima para cavalos já que estão prontos, porém também que estão começando. E o cavalo na guia sempre precisa ser trabalhado em círculo. Sim. Não, na guia em círculo, sim. Mas você pode usar a guia, dar uma alongada na guia e pode trabalhar também com cones para ele flexionar e andar. Aí já é uma coisa mais em liberdade, já é um cavalo que já tem mais experiência. O que eu faço com cavalo mais experientes também, para soltar a coluna, esquerda, direita, fazer obstáculos e aí vai, né? É uma espécie até de uma fisioterapia, né? Também, exatamente. Ajuda ele demais. Sabe, com a colocação dos posteriores, para não cair muito na mão, para ele se empurrar para frente, para flexionar, flexibilidade do cavalo, em liberdade, sem estar montado. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e já voltamos já já. Antes ela vai mostrar mais uma coisa do mosquetão e depois a gente vai e já vai ver esse cavalo trabalhando na guia, como é que é. Então, aqui, ó, tá vendo esse mosquetão? Esse cabeção, ele está bem firme, ele tem que estar bem firme, ele não pode escorregar para os lados, nem para cima. Firmar bem aqui. Aí a gente coloca, nesse caso, o mosquetão aqui, nessa argola aqui bem em cima, e você vai ter, ó, o controle da cabeça do cavalo. Exatamente. Então esse é um recurso, é pesado, mas é um recurso. Mas isso para pessoas que já têm experiência é mais importante. Para quem não tem experiência tem que tomar muito cuidado. A gente já volta e vamos mostrar na prática isso, como é que funciona. A primeira lembrança que tenho da minha infância é de meu pai, confeccionando um belo terno, naquela antiga máquina de costura. Naquele dia, eu percebi o que eu queria fazer. A alfaiataria é a busca contínua do alfaiate pela perfeição. Cada peça é confeccionada exclusivamente de acordo com as preferências e medidas de cada cliente. Meu nome é Fausto Hirano e represento a terceira geração de alfaiates da minha família. E aprendi desde cedo a arte da costura fina, passada de pai para filho. E estamos aqui na pista. Só que nós estamos com uma rédea diferente. O que é essa rédea aqui para o início desse trabalho que a gente vai mostrar agora na pista com o Olegário? Essa é uma rédea GOG, que é uma rédea que auxilia o cavalo no seu alongamento, principalmente cavalos que são bastante solicitados, no nosso caso, que a gente trabalha com volteio, para alongar a lombar, as costas todas, e ele ia alongar o pescoço também. O alongamento do animal é importante para qualquer modalidade. Eu acho que é de suma importância, não só para o volteio, como para o adestramento, para salto, para ele realmente relaxar. E se começa um trabalho, de que lado, de que mão? Isso é indiferente. Eu começo sempre na mão que o cavalo está mais que ele trabalha melhor. Porque aí ele não precisa fazer muito esforço. Porque tem cavalos que têm lados preferenciais, né? Mãos preferenciais, ou direita ou esquerda. E como o cavalo, se ele tiver mais conforto na mão esquerda, começa pela mão esquerda. Se ele for na mão direita, começa pela mão direita. Isso é uma forma que eu trabalho, que eu acho que é o mais confortável para o animal.
bem-estar do cavalo, bem-estar do cavaleiro, tudo isso nos lembra segurança. Pois é, segurança é extremamente importante, não só para o longer ou para o cavaleiro que está fazendo o trabalho de plano, como para o próprio cavalo. Você estava me dizendo que você não podia começar a apresentação sem a luva. A luva faz parte da segurança do longer? Sim, faz parte. É recomendável sempre usar as luvas, porque o cavalo pode ter alguma reação e o cavaleiro tem que puxar a rédea ou a guia e pode machucar, pode ter um acidente. É importante ou é obrigatório essas proteções na pata do cavalo nesse trabalho de guia? Sim, principalmente cavalo novo, porque ele pode se alcançar, aí no caso são os cloches que se colocam, que acho que as pessoas conhecem, ou a caneleira e a boleteira, que ele pode bater uma mão na outra ou um pé no outro. Ou ligas também é recomendável. Mais alguma coisa? Não, não tem muitas coisas, porque depende do cavalo, isso é muito importante observar que cada cavalo precisa de rédeas mais curtas, mais longas, mais apertadas de uma mão, mais apertadas na outra, mas isso o cavaleiro, o longer, vai ter que ir percebendo com o tempo, na formação do cavalo dele. E nós mostramos agora, com as imagens, você com essa rédea GOG, fazendo os primeiros movimentos nas 3 andaduras, né? No passo, no trote e no galope, dos 2 lados, porque segundo você, o equilíbrio é de suma importância, tudo que se fizer de um lado tem que se fazer do outro, não é? Isso é muito importante. Essa rédea GOG ajuda muito no alongamento das costas do cavalo, como já havia falado, para que ele trabalhe mais confortável, se solte, alongue o pescoço. Todo o trabalho de alongamento para ele estar preparado para colocar as rédeas fixas, que a gente não viu aqui, mas isso é um trabalho bem final. E as transições, trabalhar sempre com transições, passo, trote, trote, galope, passo, galope, trote. Sempre fazer transições com o cavalo, e isso muito rápido. Andou 2 passos, já põe galope. Trotou 2, 3 metros, já põe em galope, ou vice-versa, e sempre nessa troca. Isso, inclusive, ajuda demais quando a pessoa for montar, né? Muito, muito, porque você vai trabalhando a impulsão do cavalo, né? Pelo posterior, que é onde é o motor dele, como a gente fala, né? Eva, muito obrigada. Amei. De verdade, nós vamos ter oportunidade de fazer um segundo capítulo, quem sabe daqui uns meses. Thaís, muito obrigada pela sua ajuda técnica, mas não foi à toa que eu quis você aqui hoje, não. A Thaís fez um vídeo com o cineasta Rafael Masek, maravilhoso, no Guarujá, com esse cavalo, mostrando o trabalho de rédeas, de guia da Eva e o trabalho dela de volteio em cima do cavalo. E eu quero pedir autorização para a gente terminar o nosso programa de hoje, que foi tão maravilhoso, com essas lindas imagens. Tudo bem? Claro, pode mostrar, sim. Então, até lá, muito obrigada. Gonna be you.